nós vamos especificamente tentar focar dentro das 3 pautas que nós vamos discutir dentro da reunião de hoje. Então, pedimos a gentileza que toda manifestação política e outra qualquer manifestação que não esteja dentro da nossa pauta, por gentileza, vamos nos guardar em relação a isso, para que a gente consiga ser mais objetivo possível. Muito obrigado a todos. Tiago está começando a gravar nesse momento, para que a gente consiga também conduzir a nossa melhor reunião possível aqui. E tenhamos todos uma excelente reunião, e que a gente consiga, né, resolver algumas questões aí para esse ano tão complicado. Muito obrigado, Tiago. Tá certo, ótimo lembrete, Zurim. Então, o nosso primeiro ponto, depois eu prometo que abro espaço para todo mundo, nosso primeiro ponto é a construção de um calendário de feiras para o ano de 2021. Nos anos anteriores, a gente tinha alguns grupos que faziam isso, nós mesmos organizávamos tinha as meninas do Ciência Beta, que também faziam, e nós precisamos de organizar isso esse ano, né? Isso tem feito muita diferença nos anos anteriores, porque a gente consegue perceber o ambiente como um todo, de forma que a gente não tenha conflito de agendas, né? E acho que principalmente nesse momento, uma vez que a nossa conexão, né, a nossa rede de funcionamento está tão fragilizada com as questões do distanciamento social, a gente manter uma agenda que permita o mínimo possível de conflitos e o máximo possível de colaborações é uma boa alternativa para esse momento. E aí a gente vai passar um link para vocês agora, de um formulário, quem puder preencher esse formulário, logo a gente já entrega um calendário dinâmico para vocês. A gente vai criar um calendário no Google Agenda. Então a gente vai criar uma agenda no Google e a gente vai compartilhar com os coordenadores de feiras de ciências, né? Talvez a gente pense em uma forma depois de a gente disponibilizar isso para todos verem. E aí as respostas que nós tivermos, nós vamos colocar nesse calendário que vai ser dinâmico, e aí a gente consegue perceber como se estivesse olhando para um calendário mesmo. Eu quero saber o que vai acontecer em agosto, né? E a gente vai só clicar no mês de agosto e a gente consegue ver o que acontece em agosto. Quero ver o que acontece no mês de setembro. Então a ideia é essa, para que a gente não tenha... nos anos anteriores a gente organizava aqui dentro desse grupo, por exemplo, um PDF, né? E aí o PDF a gente passa e perde aí uma data ou outra. Bom, se alguém tiver alguma manifestação com relação a esse tópico, senão a gente pode passar para o próximo. O Felipe acabou de colocar o link aí no... licença, esse link a gente preenche agora ou pode ser depois? Beleza. Então, olha só. Você pode preencher agora, pode preencher amanhã ou depois. O importante é que a gente faça o preenchimento. Gravado, né? O importante é que a gente faça o preenchimento o quanto antes, para que a gente já comece a visualizar esse cenário. E lá nesse link tem também um espaço, a gente deixou espaço aberto com relação à data, porque a gente sabe que algumas feiras já sabem assim, poxa, no ano de 2021, Zuim, só te fazer um pedido. Coloca um campo lá no formulário que eu vi que a gente esqueceu, se sabe se a feira vai ser virtual, presencial, híbrida ou não sabe. Edita lá para mim, por favor. E aí, se você não sabe a data, pode deixar em branco ou pode deixar uma possível data ou possível mês. A gente deixou explicado isso lá no formulário. Então, mesmo que você não sabe a data, pode fazer o preenchimento, porque isso vai nos servir. Depois, a ideia de fazer um calendário dinâmico, né, que a gente possa ir colocando as informações acrescentando informações à medida que a coisa que as informações forem surgindo. Tudo bem? Ok. Alguém tem mais alguma pergunta, sugestão com relação ao calendário? E acho que está mais do que óbvio, né, Thiago? Assim, o calendário dinâmico também nos facilita naquela questão de que pode haver mudanças, e essas mudanças elas estão acontecendo, a gente está sentindo isso. A gente teve um problema lá que eu me lembro que a equipe, mas principalmente o Felipe, tinha tomado para produzir um PDF, e aí quando menos acontecia, mudava a data e a gente perdia exatamente isso. Então a ideia é que a gente consiga seguir exatamente
que a gente consiga conhecer isso com essas mudanças que estão acontecendo no dia a dia. Eu queria deixar registrado aqui uma participação. A Mariana, do Cientista Beta, ela não pôde participar da reunião agora com a gente, mas ela mandou uma mensagem. Não vou conseguir participar com vocês, mas caso apareça o assunto de mapa das feiras, temos a previsão de seguir com o portal e atualizar as informações. Estamos fazendo os ajustes no site e quando for oportuno, aviso quando concluir e depois atualizar lá no grupo das feiras. Então, eles também têm, né, o Cientista Beta também tem um portal com o mapa das feiras, que nós também vamos estar divulgando também para ele estar organizando esse mapa aí também, tá bom? Deixa registrado aqui. Ótimo, talvez isso até ajuda eles a atualizarem quanto antes o mapa lá, né? Vamos passar para o próximo ponto, que é a necessidade de um grupo de trabalho de coordenadores de feiras para discutir assuntos das feiras de ciências. Bom, vou chover no molhado um pouquinho, repetindo de outra forma aquilo que o Fabiano Zulin falou no início. Nós temos um objetivo muito claro, né? Nós todos aqui. O nosso objetivo é fazer com que a gente possa colaborar, né, com que jovens talentos para a ciência se descubram. E a gente sabe de todo o potencial que esses alunos têm, de toda a importância que isso tem, não só para o ambiente escolar, para o ensino de ciências, né? Então, quando eu falo ensino de ciências, não necessariamente do fundamental, mas todo o ensino de ciências, até na graduação, mas também para a formação de futuros cientistas, né? Acho que nós sabemos muito bem do papel que nós cumprimos, apesar de não ser percebido como nós gostaríamos que fosse percebido. Bom, é um objetivo que está muito bem relacionado a questões estratégicas do país, né? Até digo com questões estratégicas de políticas públicas, mas nesse sentido a gente tem que tomar muito cuidado para que o nosso objetivo ele não entre num processo de discussão que vá além das políticas públicas, né? Que são projetos de lei que permitem, por exemplo, que a gente tenha destinação de recurso público para editais do CNPq e para outros meios de fomento que tanto tem nos ajudado nos últimos anos, né? Aliás, essa é outra questão que adiante, em outra reunião, nós temos que tratar com mais clareza. Bom, no nosso grupo do fórum lá, Fórum de Feira de Ciências, a gente tem tido muitas manifestações que estão fugindo desse objetivo, né? Se eu descrevi errado o objetivo, por favor, alguém me corrija. E isso tem criado um problema de comunicação, né? Então, a gente tem ouvido de muitas pessoas, de muitos colegas que estão aqui presentes, que não puderam estar aqui agora, que o excesso de informações que não estão relacionadas com esse objetivo, né, da realização, da execução, do planejamento, da colaboração entre nós coordenadores para a execução das feiras de ciências, tem feito com que informações importantes se percam e com que a gente fique desanimado no meio disso tudo, né? Desanimado porque a gente está passando por um momento em que tudo é virtual, tudo acontece nesse ambiente aqui, e a gente não consegue ter todas as mensagens em todos os lugares, né? A gente começa a filtrar as coisas. Bom, mas a gente não tem uma proposta de acabar com aquele grupo, porque a gente acha que é muito importante a gente ter diversos ambientes, e ambientes em que as pessoas tenham liberdade para se manifestar, né? Mas a gente tem pensado numa proposta de criar um novo grupo. E isso não exclui, então, o grupo que já existe, mas um grupo com um objetivo e um foco. O objetivo vai ser, então, a discussão daquilo que pode nos ajudar no planejamento, na execução e no trabalho coletivo dos coordenadores para as feiras de ciências. Um grupo que seja para os coordenadores de feiras de ciência, né? Ao longo do tempo, nós fomos permitindo que muita gente entrasse no outro grupo. Então, tem pessoas que nem estão necessariamente ligadas às feiras de ciência, que trazem outras informações, que politizam o meio, né? E às vezes a gente
está abalado com o que está acontecendo, acabamos entrando na conversa, isso acontece. Quem não deve estar abalado, né? Espero que todos vocês estejam bem por aí, né? Eu mesmo vim de uma correria, entrei atrasado na sala aqui, porque eu fui acudir meus pais que estão com Covid e meu pai está piorando, né? A situação não está fácil para ninguém, né? Então, acho que é fácil e justificável a gente sair da linha em algum momento, numa discussão que venha de algo que nos aflige nesse momento. Bom, então nossa proposta é construir esse novo grupo, e a partir dos cadastros que a gente vai ter nesse formulário sobre as feiras de ciência, obrigado, André, e a partir dos cadastros que a gente vai ter nesse formulário agora do calendário de feiras de ciência, a gente inserir esses coordenadores de feiras de ciências. E a partir desse grupo a gente mantém a nossa discussão. Bom, essa é a proposta. Se vocês tiverem alguma sugestão para fazer, ou alguma discordância, se alguém quiser falar. Eu gostaria apenas de acrescentar, e eu já tinha feito essa fala em público, de alguma maneira, assim, chegou num momento, eu tive que fazer uma seleção de prioridades. Eu deixei o grupo de feiras, expliquei o motivo, falei assim, olha, a gente está todo mundo realmente passando por maus bocados, se eu tiver que parar aqui para ficar lendo, inclusive, uma série de questões, não é que não sejam pertinentes, mas que a gente precisaria começar a dar prioridade, eu prefiro me ausentar do grupo do que ficar recebendo a cada minuto propagandas, discussões. E aí o que começou a acontecer foi uma situação e muitos de vocês que conversam comigo, com o Felipe, com o Thiago, a gente acaba fazendo um atendimento fora com muito carinho, porque a gente não consegue conversar no grupo coisas que são pertinentes. Coisas de editais, coisas de como é que tem que resolver no CNPq, coisas de documentações que a gente precisa estar conversando. Isso realmente, antes que eu me estressasse, eu falei, deixa eu sair, vou ficar ausente. Então, eu me ausentei do grupo lá do WhatsApp de feiras da semana, porque cansei. Realmente, para evitar qualquer coisa. Sou muito polido na minha fala, não sei entrar em... Então, eu prefiro estar nessa posição. E aí, eu fui cutucando esse grupo exatamente para que a gente tivesse com essa cara, assim, trabalho, atender as pessoas que precisam, para a gente poder ganhar tempo, porque senão realmente a gente não vai conseguir dar conta de todas essas tarefas com esse ambiente, sabe, instável que a gente tem, que está acontecendo. Esse foi um dos grandes motivos que acho que Thiago, Felipe e Zoom estão tomando a liderança para a gente fazer isso. Bom, gente, uma das coisas que a gente propõe colocar nesse grupo é o link de uma pasta compartilhada do Google. Aí, nessa pasta, a gente vai colocar uma planilha e tem perguntas que se repetem, e mesmo num grupo mais organizado, a gente vai perder, a gente perde as respostas, né? Então, perguntas sobre... eu tenho que fazer uma modificação no meu plano de trabalho do meu projeto no CNPq. Para quem eu mando o e-mail e de que formato poderia ser esse e-mail para que a comunicação fosse mais rápida. Então, nós vamos fazer uma planilha lá dentro dessa pasta, e vamos deixar lá categorizado os tipos de perguntas, as perguntas e as respostas, e assim a gente pode ter acesso mais rápido a esse tipo de informação, né, para ajudar todo mundo. Aí o link dessa pasta compartilhada, nós vamos deixar lá no campo de observações do grupo, desse novo grupo de WhatsApp. E aí a gente coloca cada um de vocês com perfil para abrir essa pasta e ler o que tem lá escrito. E vamos alimentando ela aos poucos. A Simone quer falar. Simone, por favor. Olá, bom dia. Eu sou Simone Cabral, sou coordenadora da Feira de Ciências do Oeste Potiguar, aí colega de Felipe. Ainda bem que você tocou nesse assunto, porque a gente pediu prorrogação, e tem uma coisa que eu não estava conseguindo entender nem resolver,
é que a gente manda o e-mail para o CNPq, e aí eles mandam pedir a prorrogação, aí mandar um outro projeto. Depois a gente não sabe se esse outro projeto, para onde é que manda, se a gente faz no mesmo formato. E eu estava sem poder acompanhar as reuniões, e eu sei que você já deve ter discutido, mas eu não entendi muito bem, Tiago, se isso que vocês vão postar já é algo depois porque eu nem fiz ainda o projeto que eles estão pedindo. Eu fiquei com dúvida se isso que você disse agora já é algo para quem já fez essa reformulação, e são apenas dúvidas, porque eu nem fiz ainda o projeto de como é que vai ser, porque eu pedi a prorrogação e, obviamente, para utilizar o recurso. Então, desculpa, mas eu estou aqui, não vou estar no beabá. Se você já passar dessa fase... Não, tudo bem. Eu dei exemplo de uma pergunta que surgiu muito nos últimos meses, né? Mas a ideia é que a gente faça uma planilha e a gente vá seguindo com várias perguntas e respostas, né? Que a gente mesmo vai construindo. Às vezes você entra em contato com o CNPq, tem uma experiência positiva, descobre um caminho, aparece uma pergunta no grupo e você mesmo, olha, vamos colocar essa pergunta lá na nossa planilha e colocar já uma resposta de um caminho que deu resultado positivo, né? Então, esse é um dos caminhos. E aí, depois, a gente pode conversar sobre essa dúvida sua, como que a gente pode pensar em tratar isso aí, tá? Mas eu acho que muita gente está com esse mesmo dificuldade sua. Então, eu só vi o e-mail e eu disse, não, eu vou para a reunião, porque eu não tenho condição nem de responder, não sei nem como é que vamos organizar. Veio uma pergunta muito importante aqui, da Aida, né? Se essa reunião e se esse grupo de WhatsApp que a gente está propondo são só para os coordenadores de projetos aprovados no CNPq. Olha, não, são para coordenadores de feiras de ciências, porque em um ano um coordenador um projeto de feira de ciências é aprovado e no outro não, mas a feira continua acontecendo, né? As nossas conexões continuam acontecendo, né? A gente continua trabalhando em rede no formato de que as feiras menores que continuam acontecendo acabam promovendo projetos para as feiras maiores. Quem não conseguiu recurso no CNPq num ano, muitas vezes conseguiu recurso por outros meios, né? E existem outros meios que têm sido divulgados vez ou outra no grupo, e a gente tem que aproveitá-los, né? Tempos atrás teve o edital do Serra Pilheira, por exemplo, né? Tem outras estratégias que a gente pode voltar a conversar sobre elas novamente. Felipe, ia falar? Felipe, bom dia, pessoal. Tudo bom? Só para reforçar essa dúvida de Simone em relação ao CNPq, é bastante recorrente, a gente tem recebido bastante demanda de vocês, né? Se for o caso, quando a gente esgotar a pauta, eu posso esclarecer os procedimentos, né? Os 2 procedimentos que a gente foi orientado a fazer pelo CNPq, para quem tiver interesse, tá bom? Ótimo. Então, quem tem dúvida sobre isso, já pode mandar lá para o Felipe, no WhatsApp dele, e ele já vai encaminhando já as respostas aí. Claudi, não consigo ler tudo aqui. Pediu vez para falar. Claudiane. Tiago, uma dúvida. Porque, às vezes, por exemplo, lá na Ciência Jovem, o professor Pavão ele é o coordenador, mas existe uma comissão organizadora, como eu, Laila, hoje, que faz parte do grupo de WhatsApp, do WhatsApp. E nem sempre o professor Pavão, com suas demandas, consegue acompanhar. Então, esse novo grupo que vocês querem criar, vai ser apenas para o coordenador ou membros de uma comissão vai poder participar também? Claudiane, sua pergunta foi ótima, né? Imagina, a Ciência Jovem é uma feira gigantesca, né? Assim como é a Febrace, como é a Mostratec, né? E a gente se divide nesses movimentos muito grandes as responsabilidades, né? E então é importante que mais de uma pessoa participe. Então, nesses casos, é só o coordenador indicar para a gente, olha, eu tenho mais 1, 2 pessoas, se for necessário 3, que seja, né? Que tem muita importância aqui na equipe, que é importante que elas façam um acompanhamento, né?
do que vem acontecendo. O nosso objetivo não é limitar a quantidade de pessoas que participam, mas é criar um foco nos assuntos que nós temos discutido, né? O objetivo das feiras de ciências, né? Como que a gente organiza, como que a gente realiza, e como que a gente divulga, como que a gente se conecta, e essas coisas mais. Então, não precisamos de manter só uma pessoa, só o coordenador, não, tá? À medida que a gente criar o grupo, indica as outras pessoas e a gente coloca lá. Vou deixar também nessa pasta compartilhada com vocês as informações de cada um, né? Nome, telefone, cidade, feira, porque às vezes a gente olha o nome de alguém e fala assim, o Pedro Gilberto, que faz o Galopé, lá perto do Triângulo Mineiro. Quem é o Pedro Gilberto, né? Então, dessa forma, a gente começa a lembrar mais rápido, né, das pessoas, para ajudar. Tá bom? Mais alguma manifestação? A professora Simone gostaria de colocar mais algumas sugestões aqui. Bom dia, eu sou Simone de Macapá, e eu acho pertinente a criação do grupo. Por exemplo, eu fico nas limitações que nós temos, a gente fica perturbando, o Ivo, o Felipe, fico mandando e-mail, porque se tivesse o grupo com foco, a própria respostas que saem no grupo poderiam me ajudar, mas infelizmente eu não consigo visualizar essas respostas, e eu passo um tempo, né, perturbando, tentando tirar alguns esclarecimentos que poderiam ser esclarecidos no grupo. Então, eu considero pertinente, principalmente com as prorrogações da feira, como é que se faz uma feira virtual, o que é que a gente precisa. Então, são essas informações, quem está no centro das feiras, talvez não seja importante, mas quem está distante precisa dessas informações, das informações mais claras e precisas, para que a gente possa tomar algumas iniciativas. Então, eu considero pertinente a sua fala, Tiago, pertinente ao grupo que coordena, nesse sentido da gente focar. Eu preciso de ajuda e preciso de ajuda já para ontem. E aí, eu sei que vocês são ocupados, que vocês têm 1000 coisas para fazer, e não só as feiras, e a gente não acaba tendo as informações necessárias quando a gente tem várias informações ao mesmo tempo. Então, parabéns aí pela essa iniciativa. E só tenho uma perguntinha em relação a esse grupo. Esse grupo entra só o coordenador ou os coordenadores? Então, a gente acabou de responder. Entra os coordenadores, né? Então, se na feira que vocês realizam tem outras pessoas com importância para participar, aí a única coisa que é importante é que os coordenadores lembrem no grupo, né? Quais são os objetivos do grupo. Lembrem aos seus pares. Vera Cascon pediu a palavra. Gente, bom dia de novo. Thiago, muita força aí para sua família, tá? Que tudo dê certo. Obrigado. E assim, eu vim muito nessa reunião com um dos meus objetivos, claro, além de a gente rever a nossa organização, é tentar, uma coisa que a Simone Freitas acabou de falar, é ter subsídios para essas feiras virtuais. Lá no Rio de Janeiro, na FECT, que é a feira estadual, nós conseguimos fazer uma feira virtual no ano passado, e nós tivemos muito apoio da instituição. Só que a minha instituição, em 1 ano e meio, mudou de presidência, teve 4 presidentes diferentes, né? Então, atualmente, eu não sei se eu vou ter apoio institucional para esse ano. Eu tenho uma verba do CNPq, isso com o que eu estou contando. Então, eu preciso muito que e coisas práticas do tipo, eu contratei a empresa tal, entendeu? Se puder botar o custo, ajuda muito, para a gente ter uma ideia. Quais são os nossos... porque essas coisas práticas a gente tem que ter, porque todo mundo está, acho que com dificuldade, tentando fazer. Estou vendo aqui a Carla de Campos, eu espero que esse ano Campos consiga fazer sua feira, estou muito feliz de vê-la. Então, tem outras pessoas que, de repente, eu não estou vendo aqui, eu sei que o André também da do Cefet está aqui, mas o André conseguiu fazer a feira lá do Cefet ano passado. Então, a gente está tendo que se ajudar, até nessas coisas de dar dica, né? Então, que nesse grupo é importante, não só essa questão das coisas práticas. Quando a gente fez uma feira virtual, contratou uma empresa tal, custou tanto, entendeu? Eu, por exemplo, eu posso até compartilhar minha experiência, só que, assim, está fora da minha realidade atual. Eu não vou poder contar com isso.
Então, eu preciso muito da ajuda dos colegas, para a gente poder superar todos esses problemas. No caso, o meu problema também tem essa questão institucional, e eu não queria, não vou entrar em detalhes, né, mas a gente está passando por um momento delicado. Então, eu tenho que contar com a verba do CNPq e com a ajuda dos colegas. E eu ainda estou privilegiada porque eu tenho essa verba do CNPq, porque senão eu não sei como é que seria, né? Mas, assim, eu sempre tive apoio da instituição, maior ou menor, e esse ano eu não estou, em princípio, contando com isso. Tá? Então, esse grupo seria importante, alguém falando em Classroom, não sei, alguma coisa que a gente colocasse os dados, assim, práticos. Da mesma forma que a gente vai ter uma planilha de perguntas e respostas, vou criar uma planilha também, que a gente coloca assim, nome do fornecedor, o que foi contratado, quais os custos que a feira teve com aquele fornecedor. E se puder ter um link para a feira virtual, se a feira, por exemplo, a minha não. A gente até vai subir uns vídeos, já teve coisas que a gente não tem mais link. Se puder ter um link para a gente dar uma olhadinha, porque eu confesso que eu não consegui ver tudo, porque a gente tem muita coisa. Inclusive, essa questão do grupo, meus grupos todos estão no silencioso e eu não consigo ver nem 10% do que acontece nos grupos, porque as pessoas estão em dois momentos, inclusive o momento de querer muito contato e no momento de muito estresse, que as pessoas falam qualquer coisa e tem gente que está muito psicologicamente muito sobrecarregada e vem com 4 pedras na mão e a gente já vi brigas absurdas acontecendo em grupo e acho que todo mundo já sabe o que eu estou falando, uma pessoa que a gente conhece, que é uma pessoa muito gente boa, que a gente sabe como é que pensa e falou uma coisa que depois ela esclareceu e isso criou um mal-estar que a pessoa saiu dos grupos. Isso me deixou muito, muito sentida, muito doída, e eu espero que, entendeu? Dá até vontade de sair dos grupos também, mas a gente não sai. A pessoa está aí, já estou vendo. Então, eu fiquei muito doída com essa situação, entendeu? Eu tive vontade de me manifestar, mas não me manifestei porque a situação está surreal, as pessoas estão tendo comportamentos surreais, e eu acho até bom a gente ter esse grupo muito focado, porque a gente evita essas situações. Então, a gente está precisando dos nossos encontros presenciais, né, que aí a gente pode esclarecer, tomando um café. Queríamos todos estar na Febrace hoje presencialmente, infelizmente não podemos, né? Esse é um desejo de todo mundo, com o coração na mão, vendo a Febrace acontecer. E a gente, um lugar maravilhoso que a gente sempre se encontrou, né, todos os anos, e não pudemos estar juntos esse ano lá. Porque no olho no olho, você acaba resolvendo qualquer questão mal entendido. E o mundo virtual é muito árido nesse sentido, né? Ele parece uma coisa que aproxima, mas ele afasta com muita facilidade. Então, a gente está tendo uma perda de sociabilidade que é muito perigosa, porque ela desumaniza muito. Então, a gente tem que preservar essa sociabilidade, essa humanidade, né? Essa fraternidade. Vamos ver se a gente consegue manter isso em todos os nossos grupos, né? Acredito que vai ser mantido o grupo do fórum que existe. Sim, mantido. No grupo novo a gente tem essa percepção. Se alguém falou alguma coisa, vamos, né? Vamos tentar. As coisas não são assim, né? Preto no branco, né? Não achar que até a sua interpretação é a verdade absoluta, né? Mas eu estou desabafando porque foi uma coisa que me incomodou muito. Então, é isso. Muito bom, Vera. É hora de a gente se unir, né? Tomar um café, comer um pão de queijo junto. Bom, Tiago, o professor Ivan Pereira, do IF Baiano, representante da MC3, gostaria de falar, por favor. Bom dia, colegas, né? Bom dia a todos aí, em nome aí do Ivo, né? E do Tiago. Com a fala de Vera e Simone, eu me senti aqui também com vontade de falar, né? Assim, a gente está com um evento muito próximo, né? Vai acontecer em maio, que é a Maratona Territórios do Brasil. Nós vamos fazer uma maratona de inovação, pensamos nesse formato online, tá? Eu apresentei isso em uma outra reunião aqui nesse grupo, que a gente ia fazer um evento com a metodologia de um hackathon. E aí, ao invés de usar hackathon, nós mudamos a nomenclatura, achamos melhor colocar maratona de inovação. É uma iniciativa de uma feira nossa aqui de ciência, né? Então, a gente pensa na maratona porque nós vamos desenvolver
ideias inovadoras, e essas ideias, lá na frente, elas podem se tornar, né, fazer a mostra nossa toda, que a gente faz anual, né, mostra de ciência, mostra de produtos, processos, serviços e talentos, que a gente faz no município de Uruçuca. E assim, eu gostaria de convidar todos aqui presentes e dizer o seguinte: ainda é possível fazer parte desse projeto junto conosco. Até sexta-feira dessa semana, a gente ainda está realizando o cadastro das instituições parceiras, né, para entrar tanto como apoiador, como também realizadores desse movimento, dessa maratona. Tá? Então, eu faço aqui o convite para que vocês entendam. Eu disponibilizei aí um link com a apresentação do projeto, né, que é a Maratona Territórios do Brasil. Posso disponibilizar novamente. E também tem um formulário de cadastro. E aí nós contratamos uma empresa, né, tem uma empresa que está gerindo toda essa parte de inscrição, toda a operação da Maratona de Inovação. Então, a gente tem a empresa Panic Lobster, né? É uma empresa que vem fazendo várias maratonas de inovação no Brasil e em outros países. Então, a gente acertou nessa situação. O valor, né, eu posso estar disponibilizando para vocês também. Inclusive, a gente precisou fazer isso em colaboração, né? Tem mais outros 4 coordenadores de feiras que está disponibilizando parte dos seus recursos para que a gente faça isso. E a gente precisa de muito mais coordenadores, muito mais. Então, faço o convite aqui, fico à disposição, vou deixar meu contato também, vamos continuar conversando, porque a gente já está fechando toda a parte de divulgação, né, de publicidade do evento, e a gente precisa muito dos parceiros até agora, sexta-feira, até um pouquinho mais da semana que vem, dá para segurar. Tá? Mas chame a gente aí, vamos fazer juntos. É o Norte e Nordeste unido, né? A gente está unindo mais o Norte e Nordeste, mas são os territórios do Brasil para buscar soluções para o Norte e Nordeste. Então, essa Obrigado é a ideia pelo convite, tá professor. Ok, obrigado eu que pelo agradeço. convite, parabéns pelo projeto. Bom, tem mais gente com a mão levantada. Gilberto levantou a mão? Bom, Gilberto, se você levantou a mão e quer falar, seu microfone está fechado. Estou vendo sua boca se mexer aí. Agora, bom dia. Direto de Amaituba, no Pará, Gilberto Silva. Obrigado, meus queridos. Bom, eu sou Gilberto Silva, eu coordeno o MCTA. A ideia que a colega colocou agora há pouco, eu esqueci agora o nome dela, ano passado e esse ano, acho que muitos de nós desenvolvemos várias ferramentas para se trabalhar as feiras virtuais, né? Por exemplo, na MCTA a gente desenvolveu um sistema de inscrição, de avaliação, onde esse sistema ele pode ser compartilhado. Esse sistema pode ser compartilhado. E aí, para muitas feiras que hoje estão nessa necessidade, que às vezes não tem nem recurso, né, para contratar uma empresa, para montar um sistema, aqueles que puderem compartilhar seus sistemas, suas ideias, ou até mesmo, não, olha, o meu técnico fez lá, a gente pode, de repente, pagar ele, para ele implementar no seu site, né, no seu provedor, para se trabalhar essa iniciação científica, porque muitas dessas experiências, muitos de vocês estão precisando, assim como eu também estou precisando, e esse compartilhamento, eu acredito que seria muito legal se a gente pudesse fazer, né, porque é muito importante, né, que a gente realmente consiga desenvolver a ciência por igual no Brasil, né? Eu sei que tem muitos eventos que têm plataforma que custaram 50 mil reais, tem plataforma que custou 120 mil, 250 mil, né, que foi trabalhado e tudo. Mas se puderem compartilhar com a gente, né, essas plataformas, seria excelente. E um outro detalhe, Tiago, é que
em relação ao calendário das feiras, né? Eu só queria lembrar que em 2010, quando foi lançado o edital do CNPq de apoio científico no Brasil, lá na Mostratec, também lá foi definido um calendário de feiras, que era justamente para evitar que as grandes feiras coincidissem uma com a outra. Então, uma coisa que eu questionava para o Pavão, que o Ciência Jovem está acontecendo junto, muito próximo da Mostratec. Então, são grandes eventos, mas que estavam próximo do outro. Então, aí a pessoa tinha que escolher, saber, eu vou para a Ciência Jovem, eu vou para a Mostratec. Então, a gente tem essa preocupação, tá, de evitar que as grandes feiras aconteçam muito próximo uma das outras, e que aí as pormenores, elas podem acontecer, né, como uma feira municipal, uma feira estadual. Mas as feiras nacionais, as grandes, a gente pudesse realmente colocar num cronograma que a gente pudesse não deixar uma coincidir com a outra, tá certo? Era isso aí, Thiago. Obrigado. Tá certo, gente. Eu acho que agora a gente pode prosseguir, senão vocês me interrompam. O nosso próximo ponto de pauta é sobre a Mostra Nacional de Feiras de Ciência. Sim. Tem uma dúvida, porque eu quero ver se é possível, de repente, depois a gente conversa em particular. Assim, alguém sugeriu utilizar o Classroom, eu, apesar de utilizar em sala de aula, eu fiquei me perguntando, é possível que cada um de nós, feiras, sejamos um aluno, e aí possamos ali expor, por exemplo, isso que ele está falando, aqui é a feira tal, eu sou aluno tal, na verdade, eu sou aluno tal dessa disciplina, né? Dessa disciplina que é feira. Então, a minha feira é essa, está aqui as ferramentas, é como se cada um tivesse sua pasta dentro dessa Classroom. Pode funcionar assim? Alguém que sugeriu usando o Classroom? Eu vi sim o comentário, eu sou usuário desse sistema também. A gente conversa depois para ver se essa é uma alternativa que vai facilitar ou não. Eu acho que é interessante, mas a gente conversa depois. Mas está anotado aqui. Ronilson pediu a palavra. Ronilson? Olá, bom dia a todos. Sou Ronilson, sou aqui do estado do Pará, de Salvaterra, né? A gente tem uma feira ainda, está na 3ª edição, uma feira municipal, e esse ano a gente deu uma parada 2 anos aí, 2020, 19, 20, e esse ano a gente quer retomar. E estamos aí atrás de experiências aí, de feiras online, para a gente compartilhar, porque o nosso território aqui na Amazônia, a internet é muito ruim, então estamos aí atrás de experiências, né? E temos visto aí que o Classroom é uma maneira de organização de grupos, né? E de compartilhamento de informações, porque muitas vezes os grupos de WhatsApp, queira quer não, é um bom dia, aí você acessa, aí daqui a pouco você tem uma informação, aí você já pensa que é um bom dia, um card, alguma coisa, e no Classroom tem funcionado muito bom, porque você só entra para receber aquela informação que recebe notificação no e-mail, né? Então, viu, professor, não seria aluno, seria como professor colaborador, todos aqui seriam professores colaboradores para poder postar as coisas, porque são os professores que podem postar, então, adiciona todo mundo como professor colaborador, e aí só precisa do e-mail de cada um. Então, minha sugestão aí, que eu acho que vai organizar bem. Ronilson, a gente vai montar uma estratégia, e aí a gente pode voltar a conversar depois sobre isso. Beleza? Ok. Obrigado, viu, pela colaboração. Vou passar para o próximo ponto de pauta, que é a Mostra Nacional de Feiras de Ciências. Vou pedir o Felipe para falar sobre esse assunto. O Zuin, quer falar? Eu só queria fazer ainda acrescentar ainda em relação ao grupo geral, fazendo a parte um pouquinho chata, igual a professora Vera também já comentou, já deu esse contexto, é o seguinte, a gente deixar bem objetivo essa questão, né, de comentários e dúvidas e sugestões somente dentro do foco de feiras, organizações e mostras científicas. A organização, né, que a gente está tomando conta aqui, a gente está tentando organizar isso,
verá se existem comentários que sejam fora e a gente fará sim esse papel de moderador do grupo, tá? Só para poder clarear que a gente precisa fazer esse papel. Olha, pessoal, então assim, gente, não é um grupo de bom dia, não é um grupo de figurinhas, não é um grupo de memes, não é um grupo de política. É um grupo muito focado somente, é um grupo de apoio, é uma equipe colaborativa para a gente tentar se ajudar. Como já colocaram aqui no grupo, por exemplo, deixa eu tentar ver, uma professora colocou, nós ainda estamos com dúvida em relação de como organizar um evento virtual, né? Nós precisamos de dúvida, eu não lembro quem foi que comentou. Mas, por exemplo, a gente precisa novamente resgatar isso que nós começamos ano passado, de montar grupo de apoio para ajudar essas feiras que estão organizando. Então, ou seja, é um grupo colaborativo, esse é o foco principal. Então, sim, nós faremos esse papel de moderação, né, tentando aí resgatar somente aí as boas condutas para um grupo que tome um caminho único, exclusivo, que é a organização dos eventos, tá bom? Só fazendo essa parte chata que a gente precisa deixar registrado, tá, gente? Obrigado. Muito bem lembrado, Zinho. Felipe, pode falar então sobre a Mostra Nacional, por favor? Vamos lá. Quando a gente teve a SBPC em Campo Grande, o professor Ivo Leite, ele propôs uma atividade, foi muito interessante, foi a primeira Mostra Nacional de Feiras, né? Seria levar esses estudantes do Brasil todo, indicado por as mais diversas feiras de ciências, que a gente tivesse representante de todos os estados, para participar da SBPC, expondo o trabalho e principalmente conhecendo o evento, né, trocando informações com os colegas, foi muito bacana a experiência. A gente tinha a expectativa de realizar junto à SBPC aqui no Rio Grande do Norte, que seria em Natal. Com a pandemia a gente teve que adiar, e a gente solicitou o uso do recurso para essa amostra junto ao Ministério para ser realizada na SBPC, que seria agora em 2021. Até fevereiro a gente ainda estava nessa expectativa, né? Só que agora as coisas mudaram e a gente não tem mais previsão de se fazer o evento presencial. E a gente estava discutindo algumas alternativas sobre como realizar. Então, a nossa ideia seria a gente tentar fazer essa amostra de forma virtual. E a gente está negociando junto ao Ministério uma tentativa de transformação. O recurso que a gente teria, por exemplo, para pagar as passagens e a hospedagem dos professores e alunos que viriam para essa amostra, que a gente pudesse pagar na forma de um auxílio para esses projetos, né? Então, vamos dizer assim, uma mini bolsa para esses alunos que forem indicados, né, para participar da amostra, para que eles pudessem, de repente, desenvolver o projeto que eles estão trabalhando, né, ao longo desse ano. E aí a gente, mais um assunto que a gente vai discutir dentro desse grupo mais focado, para a gente poder fazer essa articulação para poder realizar essa amostra nesse ano de 2021. E nesse formato também a gente pretende fazer estímulos locais, né, em cada uma das feiras de vocês, né, uma vez que a gente vai tentar sanear esse recurso para todos os estados brasileiros, e dessa forma a gente tenha professores e alunos empenhados localmente aí, que colaborem também, que estejam apresentando mais animados na feira de vocês. Posso passar para o próximo ponto? Nosso tempo já... A Claudiane levantou a mão, Thiago, se tiver tempinho, por favor. Eu acho que ela estava com a mão levantada. Tem um monte de gente com a mão levantada que esqueceu de abaixar. Não, eu estou querendo falar mesmo. Por favor, Claudiane. Desculpa voltar só ao ponto anterior, Felipe, que eu sei que a gente já está em outro ponto, mas como o Fábio tinha falado do grupo do WhatsApp, eu fiquei pensando o seguinte, ao invés de criar um novo grupo, por que não criar regras para o grupo que já existe, que já tem pessoas lá que participam, né, que já fazem parte desse fórum, né, que já vem... Quando a gente cria um grupo, né, as pessoas elas vão sendo adicionadas, né, e vai se criando uma história. Então, talvez, por não ter colocado regras, né, essas regras elas podem estar explícitas no formato de texto. Infelizmente, a gente sabe que muitas pessoas
ainda tem dificuldade de usar grupos de WhatsApp. Então, e sempre que alguém fizer alguma coisa que não seja coerente com o grupo, essas regras, elas podem ser postadas, e se a pessoa continuar com a postura, ela pode ser excluída, para não ter que criar um novo grupo. Então, Claudiane, é uma sugestão. A gente tem naquele grupo pessoas que já não estão mais ligadas às feiras de ciências, mas que em algum momento se conectou e ainda está conectado com parte de nós, e até mesmo com as feiras de ciência, né? São pessoas que colaboraram muito nos últimos anos para o movimento de feira de ciências, participaram ativamente, mas que por algum motivo, ou algumas vezes até profissional, né? Não vou discutir o profissionalismo de ninguém, algumas vezes porque se perdeu no meio do contexto mesmo, continua no grupo, e essas relações dessas pessoas que estão de fora, mas ainda se relacionam bem com quem está dentro, isso poderia fazer com que a gente estragasse isso, e algumas pessoas ainda querem isso, né? Então, e filtrar todo mundo que está lá hoje seria uma tarefa assim, muito complicada e desagradável, né? Seria, por exemplo, fazer o papel de chato, que o Zuin falou aí, seria um negócio super, super desagradável, né? Então, eu acho que de forma mais objetiva, a gente vai coletar os dados aqui dos coordenadores, a gente cria o outro grupo, adiciona os coordenadores, e quem se sentir assim, olha, eu não me sinto mais bem naquele grupo, a gente sai daquele grupo, né? E as pessoas que querem continuar a manter o seu círculo de contatos, manter as suas conexões, continuem mantendo por lá, né? Assim, o objetivo da gente criar esse grupo não é romper networks, né? Mas criar um network mais específico, objetivo e focado. Tudo bem? Quanto tempo, Thiago? Não sei quanto tempo ele tem, mas eu gostaria de poder, eu vou fazer o meu papel aqui, como sempre. Claudiane, assim como você, eu gostaria de escutar outras opiniões, porque confesso que nós quatro ficamos alguns dias debatendo qual seria o caminho para tomar, né? Não sei, esse é um caminho que a gente está tomando para evitar mais rusgas, né? Tentando, mas essa sua posição, Claudiane, a gente pensou, e a gente foi matutando. De repente, se alguém quiser nos ajudar, vejamos se é momento para isso, senão a gente segue adiante. É que lá não tem administrador, né? Lá não tem um moderador, né? Esse foi o nosso grande problema para tanto. Né? Mas, enfim, vamos eu fico preocupada, Ivo, com a exclusão, talvez, de alguém. Talvez alguém não esteja, por exemplo, nessa reunião e, de repente, fique de fora, né, desse novo grupo que vai ser criado. Não, talvez eu fico não vamos deixar ninguém de fora. Não vamos deixar ninguém de fora. O vídeo da gravação dessa reunião vai ser disponibilizado lá. E nós vamos colocar outro aviso lá, mais de uma vez, o aviso, dizendo sobre o que a gente combinou nessa reunião aqui, o que a gente vai tirar dessa reunião aqui. Nós queremos que ninguém fique de fora. Então, o seu lembrete, Claudiane, foi muito importante, né? Porque a gente às vezes vai perceber que alguns colegas próximos não estão presentes aqui. Então, vamos dizer para essas pessoas, olha, vai ter um outro grupo com esses objetivos, você pode assistir a reunião que está gravada no link tal, para entender os objetivos. Né? A gente não quer excluir ninguém. A ideia de criar outro grupo é exatamente para a gente que não tenha que excluir pessoas do grupo que já existe. Essa é a proposta. Mas a gente pode conversar mais sobre isso em outro momento. Vou passar para um próximo ponto. Desculpa, Thiago. Gentil Veloso pediu a palavra também, que ele gostaria de falar. Tudo bem. Bom dia, pessoal. Sou Gentil Veloso e essa é a primeira vez que eu participo dessa reunião. Eu recebi o convite através do Thiago, e aí realmente eu estou tentando acompanhar a reunião aqui, e eu só quero entender
Essa minha participação, ela é em razão do ter coordenado a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia aqui em Tocantins, do CNPq, eu realmente estou um pouco perdido aqui. Tudo bem. Professor, vou te explicar. A ideia é exatamente que a gente não exclua ninguém e que a gente comunicasse com o máximo possível de pessoas. E aí até respondo um outro questionamento que fizeram sobre lá na planilha eu tive que preencher o formulário usando o outro, porque não tem o nome da minha feira lá. A gente tem se organizado com o tempo que a gente tem e aprendido a fazer essa organização. Então, em outros momentos, a gente já coletou essas informações e a gente não tinha essas informações tão bem programadas como a gente tinha antes. A nossa última coleta, para você ter ideia, foi para a Mostra Nacional de Feira de Ciências, quando a gente foi coletar os dados lá com o CNPq. E isso para a gente foi um grande problema, porque o CNPq não tem esses dados de forma sistemática e organizada para nos dar, né? Então, não estou contando mentira nenhuma, né? O CNPq não tem, eles não têm nem para eles. Eles não têm nem para eles essa organização, que é uma lástima, né? O CNPq não sabe dizer, por exemplo, que a FEMUCT de São João da Barra, no Rio de Janeiro, aconteceu com o recurso do CNPq nos anos tais. O CNPq não tem isso. Então, a gente estava se apoiando no início na base de dados que a gente recebia do CNPq, de muito boa vontade das pessoas lá, que nos atendem muito bem, né? Mas que não tem uma sistematização para guardar esses dados, né? A gente vê que eles estão preocupados com isso, mas ainda não tem. Então, a gente está construindo algo que a gente pretende ser sistemático de uma forma que a gente possa ter isso mais organizado. Bem, diante de todos esses dados que a gente tinha, para que ninguém ficasse de fora, eu peguei, quando eu agendei no Google Agenda essa reunião, eu peguei todos os meus contatos, que eu tenho o hábito de guardar, organizar os meus contatos, eu copiei todos os meus contatos, foram mais de 400 contatos relacionados a mostras e feiras de ciências, tanto de coordenadores, quanto de pessoas que trabalham na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, quanto nas feiras e mostras, e colei todos esses 400 e poucos contatos lá, exatamente na tentativa de que ninguém deixasse de ser comunicado, mas ainda assim eu tenho certeza que foi falha. Então, por isso que várias pessoas foram convidadas e talvez, né, algumas pessoas que não se sentem no grupo, né, talvez. Então, acho que assim responde, né? Por ordem da palavra aqui, eu chamo por gentileza a professora Flávia, depois da professora Flávia, a professora Eulália. Por gentileza, professora Flávia. Oi, gente, bom dia. Obrigada, Zunha, pela palavra. É só mais uma questão assim de complementação de informe, que eu acho que na última reunião ficou meio que direcionado para o fórum, acho que não sei se foi o Tiago, ou se eu entendi errado, de como é que seria o encaminhamento ou as possibilidades de uma PL para os estados, como se fosse uma orientação. Eu não sei se vocês iam fazer isso dentro da mostra de feiras. Eu acho que isso ficou meio que pendente, que ia ser direcionado. Eu imaginava que isso ia ser discutido na reunião de hoje, mas pelo visto que não. E aí, eu penso que, assim, o fórum, né, vocês quatro poderiam direcionar melhor, inclusive, ao pessoal que participa, né, ativamente da coordenação das feiras, independente dos grupos, né, vocês com certeza já pensaram no que seria mais otimizado para vocês. E aí, nesse cenário de direcionamento, de orientação, eu acho que alguns professores já comentaram disso, de como estruturar esse momento para a realização da feira virtual, que é totalmente diferente de uma feira presencial. E aí, por conta também, por exemplo, do edital do CNPq, eu não vou realizar a feira esse ano, o cenário não está nada favorável, até por conta do meu projeto ele não ter sido aprovado com recurso, e aí eu comentei isso lá no grupo, recorri, conversei com o professor Ivo, e ainda assim não foi contemplado, e eu já vi eventos bem menores, com abrangência menor, que receberam o valor cheio, e disse assim, eu não vou
ficar correndo atrás disso, porque o desgaste mental, físico, é absurdo. E aí, eu penso que, enquanto fórum, é importante essa organização, catalogação, mas eu acho que chegar mais junto, na frente de orientação concreta e, consequentemente, de intermédio, talvez, com esse CNPq, que você já faz um pouco isso, mas deixar isso mais claro lá no grupo, enfim, nos espaços que serão utilizados, seja o Google Classroom, seja o grupo do WhatsApp. Isso é um ponto em relação à orientação. E o segundo é quais outros caminhos, digamos assim, uma vez que o Tiago conseguiu essa PL, que se poderia buscar os recursos para o financiamento desses eventos, porque tem alguns municípios que já conseguiram, alguns estados menores, mas também conseguiram, e aí que se tivesse um espaço, de fato, de se divulgar isso, quais foram os caminhos para tal, não só para se divulgar o que esse professor conseguiu, mas mostrar, inclusive, como exemplo para os outros responsáveis, digamos assim, das ações que deram certo, digamos, lá no Pará, dizer, ó, essa ação deu certo lá no Pará e eu consigo mostrar isso para um secretário da Educação, para um secretário de Ciência e Tecnologia e por aí vai. É isso, gente. Obrigada, bom dia. É justamente isso, professora Flávia. É um grupo de apoio, é um grupo de colaboração, e para que nós possamos dividir boas práticas de organizações e suas feiras, sejam elas operacionais e sejam elas também essa parte burocrática, que é toda essa parte de documentação. Professora Eulália, por gentileza. Bom dia, pessoal. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, mas já fui contemplada a minha resposta, né, anteriormente, a respeito da questão do preenchimento do formulário, né, em relação ao coordenador. Existindo outras pessoas, à medida do possível, vão sendo incluídas. Então, muito obrigada pelo espaço. Ronilson levantou a mão. E Não, professor. Gentil levantou a mão. Eu fiz a pergunta aí, na verdade ainda está levantada aí, acho que o Tiago respondeu, mas eu estava tentando me inteirar da reunião, né, que é a primeira vez que eu recebi o convite. Tudo bem. E só para finalizar, eu sou aqui de Tocantins, tá? E me parece que a convocação foi por causa do ter sido coordenador da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia de 2019, tá? Eu agradeço aí o convite, eu acho que é importante essa relação, esse estreitamento, porque a gente assume essa responsabilidade, e se pega uma atividade como em Tocantins, que é bem... o estado é grande e você tem que viajar a várias cidades e realmente não é fácil operacionalizar isso. E é importante essa relação. O Ronilson, ia falar, Ronilson? Não, professor. Não. Tudo bem. Gente, a gente organizando melhor isso, aí lembrando assim, que essa organização gasta tempo, né? E o tempo está curto, corrido para todo mundo, né? Organizando melhor isso, a gente pode fazer grupos de discussão bem específicos, marcar um Google Meet para discutir assuntos como que a Flávia colocou aqui. Particularmente sobre o PL, que ela falou, que eu acho que é projeto de lei, para captação de recurso financeiro via emenda parlamentar. Nós tivemos uma experiência, mais de uma experiência dessas no ano de 2019, foram experiências muito positivas, experiências que têm a característica do que a gente tem discutido aqui até agora, né? Experiências que foram conduzidas diante do nosso objetivo com a realização de feiras de ciência, buscando a execução de políticas públicas. Então nós temos que nos enxergar como executores, né? E executores que cobram dos legisladores que façam, então, a destinação de recurso para tal, né? Sem que a gente tenha que ser político, né? Então, nosso objetivo, isso já gerou muito desgaste, muitas vezes, né? O nosso objetivo é ser executores, e não sermos políticos.
Foi essa nossa experiência aqui, tem outras pessoas que tiveram essa experiência, a gente pode marcar um momento depois para explicar como que foi essa experiência, né? Como foi essa experiência de chegar no legislativo e dizer para eles que a gente precisa do apoio legislativo para que direcione o recurso público para uma determinada política pública para que a gente possa usar. A gente pode explicar isso depois com calma, porque parece ser um assunto político, mas não é um assunto político, é um assunto técnico, tá? Acho que tem mais uma mão levantada. Jorge? Bom dia, colegas. É um prazer estar com vocês aqui, agradeço a oportunidade. É uma pauta para me apresentar. Eu, ano passado, assumi a Mostra Científica do Cariri, que anteriormente era coordenada pelo professor Ricardo Fonseca, e nós conseguimos fazer a edição da feira virtual já no final do ano, deu tudo certo, graças a Deus, e consegui dizer para vocês que, aproveitando que uma solicitação do professor Gilberto, nós conseguimos, ao longo do ano, né, e maturando a ideia de fazer a feira virtual ou não, eu e uma pequena software house desenvolvemos um sistema de cadastro e de avaliação da feira, tá? Tá bem na fase inicial, mas nós conseguimos rodar, e depois eu vou abrir para o grupo e a gente entender se a gente pode dar continuidade a esse projeto, como é que a gente pode fazer, tá bom? Coloco-me aqui à disposição. Obrigado, professor Jorge. Eu gostaria de, brevemente, que o professor Pedro Dornelles, da Unipampa, desse um informativo para a gente também. Bom dia, pessoal. Obrigado, Thiago. Eu vou colocar para apresentar aqui um slide para ser mais rápido. Só um momentinho. Bom, tá carregando. Pessoal, então, eu sou o Pedro Dornelles, aqui da Unipampa, e ano passado nós iniciamos um movimento, a pesquisa sobre feiras de ciências. Felizmente, tivemos o apoio aqui da Unipampa, o apoio do professor Ivo, e trocando ideias, surgiu a ideia de nós iniciarmos um movimento para propormos um encontro nacional sobre pesquisa e divulgação científica na educação básica. A gente fez uma revisão sobre teses e dissertações e achamos muito pouca coisa sobre feiras de ciências, apesar da gente ter a consciência e ter a avaliação de que tem muita coisa feita. Então, a gente identificou assim que seria interessante ter alguns locais de divulgação sobre feiras de ciências para direcionar publicações. Então, a gente foi trabalhando e chegamos nesse formato inicial de um evento, tá? Além do professor Ivo, foi se somando pessoas, então hoje nós estamos apresentando este evento, que seria a proposta do primeiro encontro. Na coordenação geral, temos a Cristiane de Carvalho, colega do Felipe, o professor Ivo, a Mônica Galon aqui, professora de Canoas, Rio Grande do Sul, eu, o Pedro, e o Thiago, que estava trabalhando aí no fórum, né? Então, essa coordenação geral, inicialmente, a gente está propondo este evento, tá? A professora Ivo fala muitas vezes, com muita propriedade, né, que tem muito trabalho, né, muitas frentes sobre divulgação científica na educação básica, mas muitas vezes esses relatos não são publicados, e também essa troca de experiência sobre iniciação científica júnior. Então, nós estamos dizendo que este evento busca abarcar temáticas distintas, porém circundantes à pesquisa sobre iniciação científica em nível da educação básica. Como, então, é um evento que pode ter um público muito amplo e objetivos distintos, pessoal, nós pensamos nessa edição deste ano, ter a temática principal a feiras de ciências, tá? Desculpa que aqui, ó, travou a minha tela. Agora deu, né? Então, a gente tem algumas datas importantes. Então, aqui nesse arquivo, tem um link para a primeira circular, que tem mais informações. Bom, ela está com muito poucas informações, na verdade, porque nós criamos um formulário eletrônico
e pedimos que todos que tiverem interesse em colaborarem com esse evento preencham o formulário colocando sugestões, para que a segunda circular ela tenha mais elementos, né, e esteja de acordo com o interesse de mais pessoas, tá? Então, é uma circular curta, propondo o evento com a comissão organizadora, com a previsão de datas, né? Então, a realização do evento, a previsão é para o segundo semestre, tá? Mas a gente espera, ainda em abril, ter a segunda circular, tá? Se não der para abril, para maio, a segunda circular, tá? Um diferencial é que a ideia iniciou com um dossiê para a revista Educar Mais, que é daqui do Instituto Federal, o IFSU, do Rio Grande do Sul, do campus KVG, que tem a revista Educar Mais. Os editores nos convidaram, a partir do artigo que a gente publicou lá, para nós organizarmos um dossiê com um artigo sobre feiras de ciências. O que nós concluímos que seria interessante fazer o evento e dos trabalhos apresentados, ter um conjunto de trabalhos selecionados para esse dossiê, para ser publicado em 2022, tá? Então, eu agradeço o espaço, Thiago, eu falei aqui, mas então, em nome dessa comissão, a Cristiane, o professor Ivo, a Mônica, o Pedro, que sou eu, né, e o Thiago. Estamos à disposição, gostaríamos muito de receber sugestões, tá, via formulário eletrônico, para nós, se possível, colocarmos elas em prática na próxima circular. Obrigado, Thiago. Tá certo, tem algumas perguntas, o Pedro pode deixar a resposta depois lá no grupo para a gente, ou pode fazer perguntas direto para ele. Se alguém tiver mais alguma manifestação e precisar falar alguma coisa, senão a gente caminha para o encerramento, já passamos alguns minutos da nossa reunião. Sim, Pedro, depois você disponibiliza o link para quem quiser ler esse artigo que foi publicado, analisando dissertações e teses, que eu acho que é interessante a gente começar a enriquecer essas discussões, tá? Pedro, tira sua tela aí que está compartilhado ainda, por favor. Desculpe, eu já ia procurar. Tudo bem. Obrigado, Thiago, valeu. Eu não estou vendo se tem alguma manifestação aqui na minha tela. Oi? A gente pode encerrar a reunião, e aí quem quiser ficar para conversar comigo sobre as dúvidas dos pedidos do CNPq, pode ficar e a gente libera o resto. Isso. Tudo bem, gente? E todo mundo aqui tem o contato, acho que de todo mundo, está todo mundo lá no grupo do Fórum de Feiras, e se precisar, a gente pode começar outra discussão em outro ambiente, que seja no WhatsApp, ou podemos marcar uma sala de bate-papo no Google Meet também, sem problemas, para a gente conversar sobre outros assuntos. Acho que tem alguns comentários sendo deixados aí alguns só com uma dúvida, Thiago, Fabiano e Felipe, vai ser mandado um link quando, para começar a criação do grupo? Não ficou claro para mim. Já foi enviado um link para a inscrição do calendário de Feira de Ciências. Com base naquele ali, nós vamos fazer a inserção dos coordenadores. A gente avisa lá no outro grupo que foi criado esse novo grupo, e aí a gente fica aguardando a manifestação das pessoas que falam: olha, eu sou coordenador de uma feira, né, e eu gostaria de entrar. A pessoa só se identifica dizendo coordenadora de qual feira é, de qual cidade, de qual instituição, colabora com o calendário, se já tiver o calendário, e a gente adiciona essa pessoa também. Tá? Aí peço calma, sempre que vocês puderem mandar, se for necessário, né, ou se vocês se sentirem à vontade, pode fazer, mandar no privado para mim, para o Zuim, para o Felipe. A gente vai adicionando vocês nesse outro grupo, vai alimentando os dados aqui, porque a gente, como todos fazemos muita coisa, né? Então, às vezes, a resposta pode demorar um pouquinho, mas a gente responde todo mundo, tá? Temos aqui uma mão levantada da Dioneia, lá do Paraná. Dioneia, você queria usar a palavra? Foi sem querer, já escreveu. A gente encerra a nossa pauta por aqui. Quem quiser trocar uma ideia com o Felipe sobre as questões do CNPq, pode ficar à vontade.
e continuar aqui na sala. Vou parar a nossa gravação e daqui a pouco vamos disponibilizar o link com a gravação para que quem não esteve aqui possa participar. Várias pessoas já mandaram mensagem dizendo que gostariam muito de ter participado, que vê esse movimento com importância e pedindo a gravação. Então, a gente encerra por aqui. Quem quiser continuar, pode continuar. Um grande abraço. Tá? A Regiane